Olá, o Olhar de Líder dessa semana entrevista Leonardo Birro, CEO da Vivio. A empresa é especializada em distribuição de produtos médicos e está debutando na B3. Em agosto, abriu capital e arrecadou quase 2 bi. De lá para cá, a Vivio tem sido bastante agressiva em aquisições. Obrigada, viu, Leonardo, por aceitar o nosso convite aqui do broadcast para esse bate-papo. Olá, Irani. Obrigado, um prazer aí estar com vocês aqui, toda a audiência do broadcast. Obrigado pelo convite aí. Então, vamos começar falando um pouquinho desse IPO. Depois do IPO, essa estratégia ficou bastante evidente, né, de compra de ativos. Era esse o plano, a empresa já vinha com essa estratégia de aquisição, ou isso começou logo após o IPO? E, mais importante, ela vai continuar sendo compradora em 2022? Perfeito. Não, a estratégia já vinha realmente de antes do IPO, né? Nos últimos 4 anos, a gente fez aí mais de 15 aquisições em diversos segmentos aqui que a gente atua dentro da Vivio. A gente já tinha feito uma captação privada de recursos para a companhia ao final de 2019, começo de 2020, e o IPO foi uma nova injeção de capital para continuar financiando o nosso crescimento futuro, tá? Então não foi algo que veio pós o IPO, a gente já vinha fazendo, e do dia 9 de agosto para cá, né, quando a gente fez o nosso IPO, a gente levantou, como você comentou, praticamente 2 bilhões de reais, e a gente já fez mais de 9 aquisições de agosto para cá, e a somatória do faturamento dessas aquisições dá alguma coisa superior a 2 bilhões e meio de reais, mais ou menos. E para o ano que vem, vocês pretendem continuar nessa toada? Vocês já chegaram no nível que queriam ou ainda são fortes compradores? A gente está sempre olhando oportunidades no mercado, o nosso pipeline de ativos aqui sempre tem bastante empresa interessante que a gente pode fazer um movimento. M&A para a gente, Irani, é sempre um como, é sempre uma forma de chegar em algum lugar, não é um quê, não é uma estratégia em si só. Então a gente tem uma estratégia muito clara para cada unidade de negócios. Quando faz sentido fazer uma aquisição para acelerar essa estratégia, a gente faz. Tá? Então não dá para garantir que vai continuar tão ativo quanto foi, mas a gente está, sim, com um pipeline bastante intenso de novas oportunidades. Pode ser que elas aconteçam ao longo dos próximos meses. Nosso balanço ainda está sólido e a gente tem capacidade de fazer novos M&As. Mas vocês estão com alguma coisa na mira, assim, algumas oportunidades? Quantos ativos vocês vêm avaliando? Tá. A gente tem hoje, entre mais incipientes, que a gente está começando a olhar, e alguns onde a gente está numa fase final de diligência, a gente tem aí mais de 10 empresas hoje dentro do nosso pipeline. Eu diria que tem umas 2 ou 3 que estão em estágio avançado. Não quer dizer que elas vão acontecer, mas estão em estágio avançado aí que eventualmente podem acontecer. Mas isso é sempre uma constante do nosso negócio, tá? Não é alguma coisa de agora. A gente sempre tem negócios bastante avançados que podem acontecer. A gente acabou de fazer uma captação de dívida também. Além do IPO, a gente captou 530 milhões de reais agora para também poder financiar novos movimentos. Entendi. E tudo nesse segmento, Leonardo, tudo na distribuição de produtos médicos, ou vocês vão focar nisso, vão continuar focados nisso, ou a intenção é abrir esse leque? A gente tem uma divisão que é mais nova dentro da Vivio, que a gente chama de serviços e tecnologia. Tá? Então, além de crescer a nossa oferta de produtos, que ela é composta não só por medicamentos, mas por materiais descartáveis, para todos os perfis de clientes, né, hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, todos que a gente atende, mas também tem esse pilar de serviços e tecnologia, que a gente quer poder oferecer, além do produto, levar serviços para os nossos clientes para ajudar eles na gestão do dia a dia do negócio deles. Tá? Então, aqui, a gente já fez uma aquisição no passado, que é a Farmi, que é uma startup de medicamentos em casa, e tem outras oportunidades também de adicionar serviços e tecnologia. Então, ou é produto ou é serviço, mas sempre dentro do mercado de saúde, sempre relacionado a materiais e medicamentos. Eu tinha visto em algum lugar, não me lembro bem aonde, que vocês estavam de olho também no mercado de crédito. É isso mesmo, em produto de crédito?
crédito financeiro? A gente está estudando duas estratégias, começando aqui pelo canal de laboratórios que a gente atende, né, os diversos laboratórios de diagnósticos pelo Brasil, tanto uma estratégia de marketplace, onde a gente coloca de pé o marketplace para eles terem mais acesso a produtos, mas também uma solução de crédito, porque a gente sabe que muitas vezes esses clientes não conseguem ter um crédito aprovado para comprar os insumos que eles precisam para rodar os negócios deles. Então, ter uma solução de crédito para eles é um desses serviços com tecnologia que eu comentei com você, que é uma prioridade nossa, mas é para ajudar o cliente no negócio dele. Entendi. Então, é dentro do escopo de vocês, né? Isso. Na oferta de produtos, vocês também facilitam um financiamento, uma aquisição de crédito. Exatamente. Isso em parceria com alguma instituição financeira ou vai ser uma solução interna? Provavelmente a gente vai ter parcerias, a gente ainda não definiu, por isso eu não posso comentar quais são, mas a gente tem algumas empresas, tanto instituições financeiras, quanto algumas fintechs procurando a gente para construir essa solução e esse produto junto, tá? Então, não vamos fazer tudo dentro de casa, vai ser uma parceria. Entendi. E me diz uma coisa, a pandemia, ela trouxe um cenário bastante diferente para todos nós, né, de uma maneira geral, e para o setor de saúde. Imagino que vocês, como fornecedores, né, distribuidores, viveram isso com muito mais intensidade, aquilo que a gente acompanhou pelo noticiário, falta de produto, correria, gente indo para a farmácia para acabar com o estoque de qualquer coisa que pudesse ajudar a passar por esse período. Como é que foi? Me conta um pouco isso. Foi exatamente, acho que a gente estava no meio desse furacão, né? A gente hoje é o maior fornecedor de todos os grandes hospitais do Brasil, tanto de materiais quanto medicamentos, então a gente tinha um papel social muito relevante de manter as nossas atividades rodando. Então o primeiro trabalho foi manter as nossas operações. A gente tem mais de 18 centros de distribuição, mais de 5 fábricas no Brasil, então se a gente parasse, a gente ia ter um desabastecimento ainda maior, né, porque as cadeias globais estavam sofrendo muito, e aí se a gente tivesse problema no Brasil também seria ainda maior. Então, o primeiro trabalho foi cuidar dos nossos funcionários, a gente tem quase 5.000 funcionários hoje, para que eles tivessem segurança para trabalhar e manter as nossas operações, né? A gente conseguiu fazer isso, a gente não teve ruptura de abastecimento dos clientes naquilo que estava disponível. A gente tem uma frota própria que nos ajudou muito, a gente tem mais de 200 veículos hoje que ajudavam a levar os produtos lá, mas a gente teve que se desdobrar sim. Eu diria que tiveram duas ondas, né, Irani? A primeira onda nossa lá do ano passado foi muito a falta dos respiradores, dos famosos EPIs, né, as máscaras, as luvas, as paramentações, os itens de proteção para os profissionais de saúde. O mundo ficou exposto a uma cadeia que é dependente de Ásia, isso não é só o Brasil, né? Todo mundo era muito dependente desses produtos lá da Ásia, e a gente teve que se desdobrar aqui para conseguir ajudar os nossos clientes a ter esses produtos, né? Um exemplo que eu sempre comento é o das máscaras, né? Faltava máscara no Brasil, além dos preços terem explodido, né, no mercado global, não tinha máscara no Brasil, porque era tudo importado da China, basicamente. A gente conseguiu, no ano passado, fazer uma parceria com a Latam. A gente alugou 3 aviões, avião de passageiro mesmo, para ir buscar máscara na China. As máscaras vieram, a gente tem vídeos disso, amarradas nos bancos de passageiro, porque não eram aviões de carga. Então, era um avião inteiro, desses que a gente vê aqui no Brasil, com uma caixa amarrada em cada banco de máscaras e voando quantas máscaras no avião? A gente trouxe 15 milhões de máscaras em 3 aviões. Em caixas, e isso foi voando por lugares específicos, porque se pousasse em alguns países, naquela época era confiscado, inclusive, porque não tinha máscara. Então a gente trouxe pela Etiópia. Aconteceu, né? Aconteceu, confisco de produto em todo lugar. Então foi uma situação muito inusitada, mas que a gente usou muito da nossa parceria aqui, da força com os clientes para buscar. Isso foi lá na onda 1, né? E aí, a segunda onda que a gente viveu, talvez vocês se lembrem também, foi a nossa segunda onda aqui no começo desse ano, fevereiro, março. Aí o produto que mais faltou foi os anestésicos, aquele famoso kit intubação, né, que estava faltando para poder intubar os pacientes. Foi um caos e, de fato, não tinha. A maior parte da matéria-prima daquele produto vem da Índia,
e a Índia também estava num problema grande de pandemia no começo desse ano para fornecer a matéria-prima. A gente também fez uma importação de mais de 100 milhões de reais em anestésicos para poder trazer para o Brasil e ajudar os nossos clientes aqui a conseguir manter as suas operações. Então, de fato, foram momentos assim bastante intensos para nós ao longo dos últimos 2 anos, mas a gente conseguiu usar toda a nossa operação e escala para ajudar os clientes aqui ao longo dessa pandemia. E ainda estamos, né? Ainda estamos nesse processo até hoje. Infelizmente. Mas assim, e vocês começaram a produzir também aqui. O que vocês produzem hoje? O que vocês produzem que vocês somente importavam, ou, enfim, distribuíam daqui de produtor mesmo? O que vocês hoje produzem? A gente já tinha, né, uma plataforma produtiva muito grande no Brasil, na marca Cremer, que é uma marca, né, muito conhecida no mundo da saúde, a maior indústria brasileira de produtos descartáveis, e a gente fazia gases, esparadrapos, fitas microporosas, algodões, campo operatório, que é um produto usado em centro cirúrgico, sondas, foi muito usado, né, para respiração, as sondas nasais, a gente faz, os equipos, tudo isso a gente produz no Brasil, a gente tem 5 fábricas produtivas aqui hoje. E aí, quando a gente se deparou com esse cenário de o Brasil com uma dependência muito grande de alguns produtos que só eram importados, a gente também investiu em produzir localmente itens que a gente não produzia. Então, máscara hoje a gente produz localmente, aventais cirúrgicos a gente produz alguma coisa aqui também, álcool gel a gente passou a produzir a toque de caixa no meio da pandemia, naquele momento que também precisava, então a gente usou o nosso conhecimento de produção aqui para começar a produzir outros itens. Mas, infelizmente, né, eu acho que esse é um aprendizado da pandemia que todas as cadeias globais têm que ter, a gente ainda é dependente de materiais básicos, esses principalmente de segurança, de países asiáticos. O Brasil inteiro, o mundo inteiro, não só o Brasil. Ninguém é autossuficiente nesses produtos. Então, se os países não se prepararem, como se fala aí, né, em breve, ou a tendência é que a gente tem outras pandemias ao longo das próximas décadas, talvez se a gente não tirar bons aprendizados, a gente viva cenários parecidos. Tomara que não. Mas você acha que é uma intenção o Brasil ser autossuficiente na produção de alguns desses equipamentos, ou não? Porque a gente também pensa o seguinte, Leonardo, e isso estou falando assim de uma forma bem leiga, bem, né, que passada essa tempestade, se Deus quiser vai passar, a gente vai ficar aqui com uma produção grande. É interessante, como negócio, você continuar com uma produção grande, quer dizer, a gente tem condição de consumir esses produtos ou exportar também esses produtos. Como é que você vê daqui para frente? Eu vejo que é fundamental que a gente tenha uma política industrial que nos ajude a aumentar a produção local. Não quer dizer que a gente vai ser autossuficiente, que a gente vai deixar de importar, mas a gente ter 100% de dependência de produtos muito básicos para a saúde, acho que como política não deveria ser a nossa visão de futuro. As conversas que a gente tem com o governo são positivas nesse sentido de querer ter um estímulo à produção local. Você falou de exportação, né? Com o câmbio atual, a gente fica mais competitivo, obviamente, para exportar também os nossos produtos. Hoje a gente, por exemplo, já exporta para mais de 50 países produtos nossos aqui do Brasil. Então, a gente quer, sim, se tornar cada vez mais competitivo em cadeias globais e poder não depender principalmente de países asiáticos que hoje dominam. Tem uma dificuldade de competitividade de custo, é fato, né? Os custos são mais baixos e às vezes é difícil competir, mas também na hora que acontece um cenário extremo desse de pandemia, esse barato sai caro, né? Porque a gente vê que os custos que foram hoje presentes, né, no ano passado e nesse ano, tanto para hospitais públicos e privados no Brasil, foram absurdamente maiores, talvez, do que o benefício que se teve nos últimos anos em importar um produto mais barato. Então, como tudo na vida, a gente acredita muito no balanço, tá? A gente vai continuar, sim, investindo na produção aqui e importando o que é preciso. O custo maior é essas vidas todas que a gente perdeu e ainda está perdendo, né? Um absurdo. Mas me diga, hoje, esses itens que vocês já produzem e que são bem típicos dessa pandemia, né? Algum deles a empresa já está exportando?
A gente já tem uma base hoje de exportação, ela não é tão relevante no nosso negócio. Hoje, 2 a 3% do nosso faturamento a gente exporta naquilo que a gente produz, tá? Então não é uma representatividade tão grande, justamente porque tem essa competição de países aí que importam de Ásia e outros lugares do mundo, mas é a nossa intenção crescer. Então, sim, alguns desses itens a gente já exporta, principalmente a América do Sul, mas tem alguns países de Europa e de África que a gente também tem uma base de exportação constante para eles. Tá? Mas a nossa ideia é crescer, sim, essa oferta para esses países. O que vocês estão exportando já? Hoje a gente exporta gás, gesso, campo operatório, algodão, equipos, vários produtos aqui que são muito consumidos no mercado local, mas também nos países da América do Sul. Durante a pandemia, me fala um pouco da experiência, sua experiência, né, no comando de uma empresa que estava aí bem no centro de todo o combate ao crescimento dessa doença. Durante a pandemia, não, né? Estamos ainda. A gente acha que acabou toda hora. Acho que é mais vontade, né? Foi, exatamente. Um desejo enorme de que acabe isso. Mas vai acabar, então, Irani, vai acabar. Vamos continuar positivos. A gente vai resistir. Mas nesse enfrentamento da pandemia, me conta um pouco sobre a sua experiência no comando de uma empresa de saúde, algumas coisas, tem alguma coisa que tenha ficado marcada para você, assim, putz, nunca pensei que eu fosse viver isso? Acho que teve vários, né, e eu acho que todos os líderes aqui vão sair, de certa forma, muito mais bem preparados para outros momentos difíceis nas suas carreiras e nas suas vidas, né, a gente ter que lidar com a dificuldade pessoal e, ao mesmo tempo, manter, em primeiro lugar, né, eu e todos os líderes, a gente tinha que manter um otimismo muito grande e passar uma segurança para as pessoas poderem continuar trabalhando, porque a gente tinha um papel social muito relevante, né? Não era uma indústria que a gente podia parar, a gente não tinha nem o direito de parar. Então, acho que o primeiro aprendizado foi que a gente viu o tamanho da conexão das pessoas com o propósito, né? O quanto os nossos colaboradores se engajaram. A gente tem quase 5 mil colaboradores e a gente fala que o nosso propósito é cuidar de cada vida. Então, naquele momento ali, foi quase que um chamamento para as pessoas. Pô, se a gente fala que o nosso propósito é cuidar de cada vida, a gente vai ter que arrumar um jeito de ir trabalhar. A gente não pode ficar em casa. A gente não tem esse presencial, direito. Foi 100% presencial. Foi. Assim, onde dava para ficar remoto, a gente ficou, até para não expor as pessoas, mas a maior parte era presencial, porque a gente precisava manter as operações. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas precisavam se sentir seguras de fazer isso. Né? E foi muito bacana ver a resposta das pessoas. Falaram, não, esse é meu dever. Eu preciso estar lá e preciso ajudar as pessoas, porque se eu não fizer, eu vou atrapalhar ainda mais um cenário já difícil que a gente está vivendo hoje. Né? Então, essa conexão com o propósito, para mim, ficou mais nítida ainda, e especialmente no setor de saúde, é um setor fácil para você gerar essa conexão, né? Porque você está falando de vidas, você está falando de pessoas, então a gente valorizou muito isso com os nossos times. O segundo é que a gente estava com um capital. Isso também é importante, né? A gente tinha acabado de capitalizar a companhia um pouco antes da pandemia. Eu costumo dizer que cultura e capital é um tripé muito importante para você resistir a crises. Às vezes você tem uma cultura muito boa, muito forte, mas acaba o seu dinheiro. Ou também você tem dinheiro, mas não tem uma cultura forte e a empresa se perde ao longo do tempo. Então, o fato da gente ter feito uma boa gestão financeira, uma empresa que estava com balanço sólido, capitalizado, nos ajudou não só a investir no curto prazo, para poder manter as operações da segurança, mas continuar investindo no longo prazo. A gente abriu centros de distribuição, a gente comprou mais frotas, a gente abriu linhas de produção, como a gente comentou aqui agora. Então, mesmo num cenário de pandemia, onde a gente teve que fazer escolhas ali, será que eu invisto agora ou seguro esse caixa, porque eu não sei até onde essa pandemia vai? E a nossa decisão foi, não, vamos seguir investindo, vamos gerar empregos. A gente contratou muita gente ao longo da pandemia, ao invés de reduzir. Quanto? Você está falando que hoje vocês são em torno de 5 mil colaboradores? Com as aquisições novas, né, que a gente fez agora, a gente vai ser mais ou menos 5 mil colaboradores no ano de 2022. Durante a pandemia, vocês contrataram quantos? A gente contratou mais de 400 pessoas.
E sem demitir, só contratando. Só contratando e crescendo o nosso negócio, né, para reforçar as operações. Então, acho que um aprendizado importante era esse, de confiar no longo prazo da sua estratégia. Obviamente, tinha que tomar cuidado para não se perder no curto prazo, mas ter um caixa forte, uma cultura muito sólida, conexão com o propósito, e essa visão do longo prazo foi muito bom. E a gente teve que se adaptar, né, Irani, a não viajar, a não encontrar as pessoas, a não visitar os nossos clientes, como é que a gente trabalhava remotamente para ajudar eles. Tudo isso foi um aprendizado para mim, eu diria, pessoal muito grande, e para toda a nossa liderança aqui, apesar de tudo, olhando o copo meio cheio, né, tudo na vida tem o copo meio cheio também, a gente tem que tirar as boas histórias, é isso, a gente vai aprender, e vários paradigmas caíram, né, de que não funcionava isso, aquilo não funciona, o remoto, tudo foi caindo. Eu vi até, quer dizer, e agora vocês estão já também 100% presencial, com esse contato com os clientes já foi retomado, já está com a operação normal? Eu diria que a gente está bem próximo do normal, os clientes estão voltando a receber cada vez mais. A gente, obviamente, está respeitando muito aqueles funcionários que ainda não se sentem, né, confortáveis aí, seguros. A gente está flexível no remoto aqui, mas eu diria que a maior parte das nossas operações já está presencial, e a gente vai ficar no modelo híbrido. A gente já vinha, de certa forma, antes da pandemia, migrando para algum modelo híbrido onde era possível, principalmente nas áreas administrativas, e a tendência vai ser manter isso. O que você acha que a pandemia trouxe para o setor de saúde e que vai permanecer, que é uma coisa que vai ficar na cultura desse setor? Acho que algumas coisas. A primeira, ela trouxe uma aceleração muito grande de temas que já estavam aí sendo discutidos, tá? E para citar dois aqui, a adoção de novas tecnologias e mudanças regulatórias, né? Eram dois assuntos que já estavam muito em evidência no setor de saúde, mas a gente vê telemedicina foi algo que ainda estava sendo questionado logo ali pré-pandemia e avançou muito na pandemia, e é um caminho sem volta. O outro, por exemplo, é prescrição digital. Isso não era permitido pré-pandemia. Você tinha que ter uma prescrição física quando você recebe do médico para ir na farmácia comprar o seu medicamento. Hoje a prescrição digital é uma realidade já no Brasil e vai crescer cada vez mais. E isso foi acelerado por conta de uma necessidade. No final, todo mundo achava que não dava, que tinha problema, e quando a necessidade vem, você implementa e vê que funciona. E aí é verdade, a tecnologia ajuda, né? QR nessas horas ajuda. Pois é. Ajuda a acelerar. Então, tecnologia avançou muito, e eu acho que caiu talvez uma preocupação que existia de a tecnologia vai substituir o médico, vai substituir o profissional de saúde. Às vezes tinha um pouco dessa preocupação das pessoas, e ao contrário, né? Ela vem para ajudar, ela não substitui ninguém, ela vem para apoiar, para facilitar a vida do profissional de saúde. Então, isso eu acho que é um ganho importante. E o marco regulatório também, porque muitas vezes a inovação sempre esbarra em regulação, né? Toda vez que você quer inovar, quer fazer um modelo de negócio, muitas vezes a inovação anda mais rápido do que a regulação. A gente já viu isso em vários setores, né? E a gente viu uma agilidade muito maior, por exemplo, em registrar novos produtos para trazer para o Brasil, em aprovações que às vezes demoravam muito tempo. A gente digitalizou muita coisa. Se pegar órgãos como a Anvisa e vários outros órgãos aí, avançaram muito na sua agenda digital. É incrível como eles evoluíram e facilitaram os processos. Então, esses dois eu diria que são ganhos muito relevantes. E do lado do profissional de saúde, né, e das pessoas, acho que um lado humano muito grande, né? Acho que, obviamente, saúde, como qualquer outro negócio, é um negócio também, né? E as empresas estão aí muitas vezes porque precisam se sustentar, precisam dar lucro e tudo mais, mas acho que teve uma humanização muito legal, assim, das pessoas se unirem cada vez mais em torno de uma saúde melhor, que é o que a gente precisa. E passou a ser topo da prioridade para todo mundo, né, Irani? Para quem não era, passou a ser. É verdade, a tal empatia, né? Você conseguir sentir, mesmo sem ser diretamente com você. Mas, assim, em outros setores, em outros ramos, vários segmentos, a digitalização, como você falou aí também, foi muito acelerada, né? No seu segmento, em particular,
na distribuição de produtos. Como é que está isso? Porque a gente vê muitas empresas que já operavam em comércio digital, por exemplo, ampliando o marketplace, como você chegou a falar aí, e nesse segmento de distribuição de produtos médicos, vocês também criaram produtos assim, atalhos assim? Sim, acho que também não só as grandes empresas, mas muitas startups estão surgindo, né? Eu acho que um setor que mais teve o aumento de startups foi o setor de health techs nos últimos 2 anos, né? Fintech já vinha, né? O mercado financeiro já vinha com um movimento grande, outros segmentos também, mas health tech evoluiu muito nos últimos anos. No nosso negócio aqui, não só na digitalização da plataforma de venda, né, como você falou, surgiram novas plataformas para poder vender produtos de forma mais fácil, mais tecnológica para os clientes, mas também no atendimento. A gente, por exemplo, lançou a primeira atendente virtual do mercado, que chama-se Mel, aqui do nosso negócio. A gente lançou um portal para o consumidor e uma atendente virtual, que é a Mel, que atende os nossos clientes hoje, troca o WhatsApp com eles e facilita o atendimento para eles. Isso tudo também aceleramos aqui durante a pandemia para aumentar a capacidade de atender esses clientes. E estão surgindo muitas startups, né? Como eu falei aqui em saúde, e muitas delas, elas estão chegando para resolver, às vezes, um serviço que já existe, mas que a experiência do paciente não é tão boa. Isso vai ser uma tendência cada vez maior, né? Então, vou dar um exemplo aqui, que é vacinação. Surgiram muitas empresas de vacinação em casa. Vacinação era um serviço que já existia. Em geral, você ou vacina num posto de saúde, ou você vacina na clínica, né, quando é o particular lá, você leva o seu filho, porque a maior parte das vacinas você toma quando você é criança, né? E você vai lá na clínica lá. E você pega aquela experiência, né? Não sei se você já passou por isso, você pega uma experiência de uma clínica, você vê uma criança esperando para tomar uma vacina, às vezes é um desespero, né? Porque a criança que está lá dentro está chorando, está gritando, que tá fora está ficando nervosa para entrar lá. E aí foi criado um serviço de vacinar em casa. Assim, eu vou na sua casa, vacino com mais tranquilidade. Como já tinha de exame laboratorial, né? Exatamente. Essa coisa então, essa questão de evoluir os serviços para alguma coisa mais fácil, mais conveniente, mais tecnológica. Então, isso está crescendo muito no setor de saúde. E a outra veia da digitalização que você falou, e que todo mundo fala muito, é a jornada do paciente. Talvez essas sejam as palavras mais faladas aí hoje, que é a questão da jornada do paciente. Mas, na verdade, o que é isso? É tentar monitorar e acompanhar o paciente para trabalhar prevenção e não trabalhar doença, né? Hoje a gente ainda é muito reativo no tratamento das pessoas. Alguém está doente e aí a gente começa a tratar. E a prevenção, né, mostra que é muito mais eficiente e reduz o gasto de saúde se a gente conseguir prevenir mais as doenças. Então, esse é um avanço que está muita gente investindo em tecnologia, e isso tem a ver com o que você perguntou de produtos, porque muitas vezes a gente quer levar esse medicamento para a casa do paciente mais fácil, né? Eu te dar o exemplo que a gente fez aqui. A gente tem uma startup que chama-se Farmi, que a gente investiu no final de 2020, e o que a Farmi faz? Ela é focada em pacientes crônicos e idosos, polimedicados, que tomam vários medicamentos por dia. Então, o que a gente oferece para eles? Uma assinatura mensal, onde ele recebe todos os medicamentos que ele precisa tomar, dia a dia, hora a hora, unitarizados já, pronto para ele tomar. Ou seja, aquele paciente toma 5 medicamentos, uma caixinha que ele compra é com 40, a outra é com 30, a outra é com 20, acaba um, falta outro, aquela gestão da farmacinha em casa, acabou. Ele recebe tudo que ele precisa, pronto para tomar todos os dias, hora a hora, do que ele pode fazer. Mentira, todo dia? Eu vou entrar nessa, porque eu tomo um monte, sabia? Então depois você pega o contato com a gente aí para você conhecer. Vai ser um prazer. Eu já estou nessa de idoso como é que você falou aí? Polimedicado. Vai ser um prazer te receber lá. Não, brincadeira. Mas assim, entrega todo dia aquela... Não, entrega uma vez por mês. Os próximos 30 dias já prontos, em sachês individuais. Olha que interessante. E sem um custo extra. Claro que tem custo extra. Tem o custo da assinatura, mas você também não tem o custo de todas as lojas espalhadas pelo Brasil. Então, é um produto muito acessível em termos de custo. Uhum. Pô, que legal.
E como é que você vê, Leonardo, depois de passada a pandemia, depois que a situação estiver realmente normal e tiver tudo sob controle, esse mercado como um negócio? O que você diz o que você imagina que vai mudar nisso, para onde esse mercado vai, e a Vivio, qual é a estratégia dela para depois da pandemia? Perfeito. O Brasil está passando por um momento muito acelerado de consolidação do setor da saúde, tá? Em todas as suas frentes. Nos prestadores de serviço, leia-se hospitais, laboratórios, clínicas, grandes grupos nacionais estão sendo formados numa velocidade muito acelerada, né? A gente teve vários IPOs desses grupos também no ano passado e esse ano. Quando a gente olha os fabricantes também de materiais e medicamentos, também tem um movimento de consolidação, seja global, seja no Brasil, muito relevante. Então, a gente vai passar por um ciclo de formação desses grandes conglomerados de saúde, de um mercado que era mais fragmentado, e a gente vai passar a ter esses grandes grupos, tá? E eu acho que o lado positivo da formação desses grandes grupos é a capacidade de investir, a capacidade de buscar novos modelos de negócio, de investir em novas tecnologias, de procurar ter uma segurança para o paciente ainda melhor, um atendimento para ele melhor do que existia talvez com empresas menores e menos capitalizadas no dia a dia. E para nós gera uma necessidade de crescimento. O nosso crescimento acelerado tem muito a ver com isso também, porque para atender esses grandes grupos no Brasil inteiro, a gente também precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa ter escala, ter um portfólio de produtos que atenda tudo o que eles precisam em todos os lugares do Brasil. Para dar um exemplo, a gente atende hoje 80% dos leitos do Brasil em 24 horas. É preciso chegar muito rápido em todos os lugares do Brasil para poder atender esses grandes grupos. Então, eles precisam de alguém que faça o mesmo atendimento no Brasil inteiro, né? Para te dar um exemplo, se você é um hospital em Londrina, tanto faz se eu entrego em 24 horas em Recife, eu quero que você entregue para mim em Londrina. Mas se você faz parte de um grupo hospitalar que tem hospitais espalhados pelo Brasil inteiro, esse grupo exige que você tenha o mesmo nível de serviço e entrega no Brasil inteiro. Ele não quer comprar de um monte de fornecedores espalhados pelo Brasil, cada um em um lugar, cada um com um portfólio diferente. Então, para nós, essa consolidação exige que a gente também cresça o nosso portfólio de produto e o nosso nível de serviço, a nossa capacidade de atender melhor esses clientes lá na ponta. Então, esse é um pouco do movimento que... Quer dizer, você está prevendo uma grande consolidação no segmento de saúde, tanto nas empresas de atendimento, nas indústrias, quanto nos fornecedores. É isso? Sem dúvida, vai acontecer. Eita, vamos ter muito assunto de negócios daí para frente, hein? E vocês se imaginam como consolidadores? Sim, a nossa agenda, acho que a gente vai ser um dos grandes grupos, né? Não vamos ser o único, obviamente, a gente quer se posicionar como um desses grupos com a missão muito clara aqui de simplificar o mercado da saúde, tudo aquilo que envolve material e medicamento, é muito custoso, ainda tem muita ineficiência. Se a gente usar serviço e tecnologia para tornar isso mais barato, né, e democratizar um pouco mais o acesso à saúde para todo mundo, a gente tem certeza que a gente tem um papel aí dentro desses grandes grupos que vão ser formados e em parceria com eles. E a gente pode esperar uma movimentação de investidor estrangeiro nesse segmento também? Sim, acho que é um segmento que o investidor estrangeiro gosta bastante, né? Obviamente, em momentos que a gente está hoje, né? Estamos num momento aí que está mais difícil um pouco aqui para o investidor estrangeiro investir tanto no Brasil, mas o setor de saúde é um dos que eles mais gostam, né? Se pegar a nossa base de investidores, teve uma base muito relevante de investidores estrangeiros no nosso IPO e em vários outros IPOs de saúde. Então, eu diria que está no topo da preferência do estrangeiro. O que você está dizendo que é difícil investir no Brasil por causa do cenário macroeconômico, por causa do cenário político? Acho que a gente tem algum capital hoje que está pronto para entrar no Brasil, mas está esperando talvez algumas definições. Eu acho que esse é o... Definições políticas. Políticas, econômicas, fiscais, né? A gente tem várias decisões aí que a gente está tomando, reformas que a gente está discutindo hoje, então acho que tem bastante gente esperando boas definições aqui, porque
a visão sobre o segmento de saúde, sobre o país é muito positiva, mas também, às vezes, o curto prazo, a turma aguarda algumas definições. Mas se olhar o histórico desse ano, né, teve muito capital estrangeiro entrando, especificamente no setor de saúde. E como está sendo atuar no mercado aberto? Quer dizer, vocês fizeram um IPO bem sucedido, vocês tiveram agora o terceiro trimestre, foi o primeiro trimestre de vocês como mercado aberto, não é isso? Foi. Como empresa aberta. E um resultado satisfatório, um crescimento grande do lucro, só que no último mês, pelo que eu andei olhando ali no broadcast, as ações tiveram uma queda, assim, em torno de 10%. Queria saber a que você atribui essa queda de um mês para cá e as novas exigências para a empresa. Deixa eu só ampliar a pergunta um pouquinho. O que levou ao IPO? Qual foi a necessidade de abrir capital? Perfeito. Acho que o IPO, né, a necessidade principal era de continuar capitalizando a companhia, né, buscar mais recursos para esse crescimento acelerado que a gente estava vivendo, e alguns acionistas que queriam deixar a nossa base acionária e outros que queriam entrar, aumentar suas participações. Então, teve uma troca de participações entre acionistas, vários novos que entraram, e uma necessidade de capitalizar. Mas também era um marco importante para a gente em toda a estratégia de governança, de compliance, de sustentabilidade que a gente já vinha promovendo ao longo dos últimos anos. Essa é uma agenda muito forte aqui para nós, e ter um selo de ser uma companhia de novo mercado e com toda a governança que a gente tem, nos dá acesso também a capital, por exemplo, como dívida, a um custo bem mais barato. A gente fez uma captação de dívida logo após a IPO, com um custo mais barato do que a gente tinha. Então, tem benefícios muito importantes também de ter esse reconhecimento aqui do mercado, né? Então, a gente teve ali, como você comentou, um movimento positivo nosso no IPO. As nossas ações, né, chegaram a avançar bastante, além do que era o preço do IPO. E eu acho que, assim como o setor todo de saúde ou a Bolsa, nas últimas semanas aí, vem sofrendo um pouco, até agora a gente está quase de volta ali no que era o nosso preço do IPO, eu diria que é um movimento talvez de realização de ganhos, né, de alguns investidores aí em diversos setores, não só no setor de saúde, um pouco mais de volatilidade do que o normal aqui no curto prazo, e não só a gente, mas várias outras companhias aí sofreram um pouco, mas que eu tenho certeza que, à medida que os meses aí vão passando e tudo, a gente vai ver a recuperação dessa bolsa ao longo do tempo, e a gente está aqui para o longo prazo, né, Irani? Então, a gente está menos olhando todo dia o valor da ação. Óbvio que é algo relevante para a gente, mas a gente continua mantendo a nossa estratégia, conseguindo entregar resultados em linha com o que a gente combinou ou acima com o nosso investidor, e temos certeza que no médio e longo prazo isso vai ser muito benéfico para todos. Ok. A gente já está chegando aqui no limite do nosso tempo. Eu queria te agradecer muito, Leonardo, pelo papo. Gostei muito de conversar com você e queria abrir para, se você tiver mais alguma mensagem, alguma coisa para você falar. Muito obrigado, estamos sempre à disposição de vocês aqui para outros assuntos. Acho que a mensagem final é que saúde é um setor aí que é apaixonante, né? E a gente vai continuar aqui junto com outros grandes grupos de saúde do Brasil nessa agenda de transformar cada vez mais o setor, trazer mais tecnologia, trazer novos negócios, e quanto mais a gente puder ajudar em dar mais acesso à saúde a mais gente, mais a gente vai estar feliz e realizado aqui. Então, prazer aí estar com vocês novamente. Muito obrigada. Até logo.